Perguntar para a Paula se ela não vem na aula. Paula, você não vai na aula agora? Eu? O senhor perguntou? Não, a Paula, uma menina. Já vai começar, viu? Professor, com relação à primeira aula, já está no YouTube, é porque eu não participei da primeira. Não, eu vou postar no YouTube. Já postei, só falta editar. Eu vou editar isso assim que acabar as aulas hoje, eu já vou fazer isso. Aí eu Ok, mando lá naquele grupo e no vai link. influenciar no conteúdo dessa ou já entra em outro assunto? Hoje já entra em outro assunto, mas dá para acompanhar, mesmo tendo perdido a primeira. Ok, obrigado. Bom, vamos começar, né? Já é 8h02. Pessoal, hoje a gente vai falar de taxas. E eu vou fazer uma pequena revisão, porque bastante gente pode não ter vindo em outras aulas, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver uma coisa aqui, pessoal. Uma coisa que a gente viu é que eu expliquei a diferença do juro simples e do juro composto. Eu vou explicar aqui de novo para explicar o que é taxa, tá? O pessoal está chegando. Isso mesmo. Então, eu expliquei na primeira aula qual que era a diferença de juro simples e de juro composto. No juro simples, quando você tem R$ 100, um capital de R$ 100, tá? Não tem importância, não. Você tem um capital de R$ 100 e você tem uma taxa de 10% ao mês, tá? Então, veja bem, você tem um capital de R$ 100 e você tem uma taxa de 10% ao mês. No juro simples, essa taxa vai sempre incidir, aqui é o tempo, né? Tempo 1 mês, tempo 2 meses, tempo 3 meses, tempo 4 meses. Aqui a taxa vai sempre incidir sobre o capital inicial. Então, o que eu vou fazer no juro simples? Eu vou colocar 10% de 100, 10% de 100, que é R$ 10, que é R$ 10, é igual a 10, e vou somar R$ 10 a cada mês, e assim para o resto da minha vida. Porém, nos juros compostos, eu vou colocar a porcentagem sobre a porcentagem. Então, no primeiro mês é a mesma coisa, 110. No segundo mês, já é 10% de 110. Então, você vai atualizando a porcentagem. Aqui é só no capital inicial. Aqui não. Aqui eu vou colocando juros sobre os juros, certo? Então, o capital vai crescendo na medida que você vai colocando, vai aumentando o dinheiro. Isso faz mais sentido. Vou te dar um exemplo. Meu primeiro salário da minha vida foi de R$ 90. Aí lá eu recebi um aumento de 10%, R$ 9. Imagine se até hoje o meu aumento fosse todo ano, vamos supor que eu tenho um aumento de 10%. Claro que não é assim, mas vamos supor que todo ano eu tenho um aumento de 10%. Não teria lógica eu receber só R$ 9 a mais. Eu tenho que receber 10% sobre o meu valor de hoje. Então, a gente tem que entender que o juro composto faz sentido, tá? Aí vamos analisar uma coisa, tá? No juro simples, 10%
ao mês é igual a 120% ao ano. Você concorda comigo? É fácil calcular. É só fazer 10 vezes 12. Isso no juro simples. No juro composto, não dá para fazer isso. Tá? No juro composto, 10% ao mês não é 120% ao ano. Tá? Nos juros compostos, é diferente. Então, não posso falar que as taxas dos juros compostos são proporcionais. Vamos entender aqui. Se eu for calcular a porcentagem acumulada aqui é 10%, aqui é 20%, aqui é 30%, aqui é 40%. Isso aqui é a porcentagem acumulada, certo? Já no juro composto, aqui é 10%, aqui é 21%, aqui é 33,1%, aqui é 46,41%. O que eu vou falar nessa aula é como calcular essas porcentagens aqui dos juros compostos, tá? Eu vou mostrar para vocês como que a Sesgran-Rio, que elabora a prova do concurso que vocês vão fazer, faz esse tipo de questão. Quero até mostrar para vocês. Eu volto já aqui. Deixa eu mostrar como é que são as questões da Sesgran-Rio. Deixei muita página em branco para não ficar procurando. Então, olha aqui. Eu coloquei várias questões. Olha o que eles fazem na Sesgran-Rio. Eles põem uma tabela assim, ó. Tá vendo? Eles põem uma tabela assim, para você localizar a informação e fazer sem calculadora. Porque não tem como você fazer 1,14 elevado a 3 na prova. É muito complicado. Então, eles já dão os valores em tabela, tá? Isso aqui é uma questão da Sesgran-Rio, que é a mesma questão, a mesma empresa que vai elaborar a prova que vocês vão fazer, tá? E as provas são sempre parecidas. Vocês vão ver que a Sesgran-Rio tem um estilo característico. Tá? E ela põe, quer ver? Tem uma outra tabela, olha aqui, ó. Também da Sesgran-Rio. Olha a tabela que ela colocou. 1,03 elevado a 18. Tá aqui. Tá? Então, vocês vão ver que a Sesgran-Rio tem tabelinha. Tá? Então, eu vou explicar sem tabela, mas precisa entender as ideias. Então, é muito importante entender isso que eu vou explicar aqui. No juro simples, a taxa é proporcional. No juro composto, a taxa não é proporcional. Tá? Vamos só revisar uma coisa aqui. Como é que eu calculo 10% de aumento? Várias formas de calcular 10% de aumento. A forma, vamos dizer, mais correta na matemática é pensar que 10% de aumento é o quê? É 100% mais 10%. Pode fazer por regra de 3, mas eu quero que entenda a ideia, tá? 10% de aumento é 100 mais 10% é 110%. E o que é 110%? É 110 dividido por 100, ou seja, 110% é 1,1. Para eu achar 10% de aumento em qualquer coisa, é só multiplicar por 1,1. Dá uma olhada aqui. Eu ganhava R$90. Aí, eu vou somar 10% de aumento. Que cálculo eu vou fazer? 90, peraí que deixa eu autorizar o pessoal a entrar. 90 vezes 1,1. Então, isso é muito importante, tá? Ah, mas eu calculo porcentagem usando regra de 3. Tá certo? Claro que tá. Mas para você entender a matemática financeira, você precisa saber que esse é um jeito de fazer porcentagem. Somar 10% é o quê? É multiplicar por 1,1, certo? Por que 1,1? Porque 10% é 100 mais 10. 100 mais 10, 110. Aí eu divido por 100, vai dar 1,1. Então, 90 mais 10% é 90 vezes 1,1. Faz a conta aí na calculadora, dá 99. Certo? Então, se você ganha R$2.000 e você vai ganhar um aumento de 10%, tem várias formas de fazer. Mas 2.000
vezes 1,1 é igual a 2.200, certo? Então, 10% de aumento é multiplicar por 1,1, tá certo? Então, se eu tiver 10% de aumento e no outro mês eu tiver 10% de aumento, qual é a conta que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 1,1 e o resultado eu vou multiplicar por 1,1, certo? Então, 10% de aumento em 2 meses é só multiplicar por 1,1 2 vezes. Se você tem uma quantidade de dinheiro e você quer dar 10% de aumento durante 2 meses, você multiplica 2 vezes seguido por 1,1, que equivale a multiplicar por 1,1 ao quadrado. Tá? Ok? Paulo, você quer fazer alguma pergunta ou foi sem querer? Sem querer, professor, perdoe. Tá bom. Então, para calcular a porcentagem durante vários meses, vamos supor que eu peguei um dinheiro emprestado, eu peguei R$100 emprestado, tá? Esse é meu capital. Eu vou pagar uma taxa de 10% ao mês, a taxa, tá? 10% ao mês, e eu vou pagar em 1 ano. Então, o tempo é 12 meses, tá? Peraí, 10% ao mês. Eu fui lá no agiota, porque 10% eu acho... No cheque especial. Estou devendo cheque especial, o banco me cobra só 10% ao mês. Eu vou ficar devendo 12 meses no cheque especial. Quanto será que eu vou pagar de juros? Vamos entender a lógica. Tá? Não, eu estou inventando, tá? Então, R$100 ao mês, R$100, eu estou devendo R$100 no cheque especial. A minha taxa de juros é 10% ao mês. Tem gente que pode pensar, se eu estou devendo R$100 no cheque especial, 10% ao mês é R$10 todo mês. E aí que você se engana. Não é R$10 todo mês. No primeiro mês é R$10, no segundo é 11, no terceiro é 12 e 10, no quarto é 13 e assim por diante. Estava aumentando 10% a cada mês. Como que eu faria essa conta? Eu pegaria os R$100, multiplicaria por 1,1 no primeiro mês, multiplicaria por 1,1 no segundo mês, igual eu fiz aqui, multiplicaria por 1,1 no terceiro mês, multiplicaria por 1,1 no quarto mês, e eu faria isso até o final dos meses, durante 12 meses. Então, estão entendendo o que eu estou fazendo? Então, eu estou querendo não usar a fórmula, Mariana, porque uma das coisas que eu noto dos alunos é que, para você entender matemática, se você entender a lógica, você vai fazer todos os problemas. E a Cesdan Hill, ela põe questões para ver se você só decorou a fórmula ou se você entendeu o que você está fazendo. Por isso que, às vezes, quando você pega aquela apostila, você estuda a apostila, entendeu tudo, chega no concurso e não consegue fazer. Porque, sim, daria o mesmo resultado, mas tenta entender o que eu estou querendo dizer. Precisa não só saber usar a fórmula. E essa ideia aqui, ela é básica. Porque poderia ter, por exemplo, uma questão que mudasse a taxa durante a aplicação. Então, se muda a taxa durante a aplicação, não funciona mais a fórmula. Eles podem pôr uma questão que a fórmula não funcione. Agora, se você entender essa lógica, e essa lógica é fundamental, é entender o seguinte: você vai pegar 100 e multiplicar por 1,1 elevado a 12. Tá? Só que aqui eu estou querendo falar outra coisa. Eu estou querendo mostrar que a taxa aqui não é mais uma taxa de 10%. É uma taxa muito maior. Eu vou calcular 1,1 elevado a 12 com a minha calculadora. Agora, veja, aqui a fórmula dá a resposta, mas não dá a taxa. Quer ver? Vou mostrar o que eu quero fazer. 1,1 elevado a 12 vai dar isso aqui. 3,1384. Tá? Tem mais número. Então, presta atenção. Tá? Presta atenção. Isso daqui é o valor que eu vou ficar devendo depois de 12 meses. R$ 313,84. Se fosse juros simples, era R$ 220. Tá? Então, é muito mais que eu vou ficar devendo. Eu vou ficar devendo 313
13,84, tá? Ok? A fórmula funcionaria também, mas vamos entender o que eu quero falar aqui. Não é exatamente a fórmula. Então, vamos voltar. 313,84. Então, se eu multiplicar 10% ao mês, eu vou chegar em 313,84. Ou seja, eu vou ter um juros de 213,84. Isso em reais era o meu capital. Então, se eu pensar bem, daqui a pouco eu faço as contas, eu paguei 213,84% ao ano. Depois eu explico essa conta melhor, tá? Eu volto daqui a pouco. Então, vamos entender. 10% ao mês é igual a isso aqui. Essas são chamadas de taxas equivalentes. No concurso, eles perguntam assim: qual é a taxa equivalente, a taxa anual equivalente a 10% ao mês? 10% ao mês é a mesma coisa que 213,84 ao ano. Então, presta atenção. 10% ao mês é a mesma coisa que 213,84 ao ano. Certo? Por quê? Porque R$100 virou 313. O juros foi de 213. Então, se o juros foi de 213, eu multipliquei o capital por 2,13, é 213%. Mas do jeito que está aqui, está confuso. Que jeito que eu calculo isso? Tá, vamos lá. Eu vou calcular 1,1% elevado a 12. Isso aqui vai dar... Vamos fazer devagarzinho, passo a passo. Vamos supor que seja um problema no concurso. Fazer passo a passo. Qual é a taxa equivalente a 10% ao mês? Vamos supor. É uma pergunta de concurso. Taxa anual. Tá? Não, veja bem. Toda vez que eu estou falando de taxa, eu estou falando de porcentagem, de juros. Tá? Então, essa matéria é de juros. Então, essa é a taxa dos juros. Mas é importante você perguntar, viu, Mariana? Eu estou falando de taxa de juros. Então, 10% ao mês de juros equivale a 213,84 ao ano. Claro, nos juros compostos. Mas nenhum banco vai te cobrar juros simples. Tá? Ninguém vai te cobrar juros simples. A menos que a taxa, o tempo seja bem pequenininho. Então, como que eu calculo isso aqui? Primeira coisa, vamos fazer o seguinte. 100% mais 10% é 110, que é 1,1. Olha para você ver. Se quiser usar a fórmula, não adianta. Tá? Muita gente fala assim, eu quero usar a fórmula porque é mais fácil. Não tem como, viu, pessoal? Não tem como. Isso funciona para você fazer uma prova do teu professor, que às vezes dá uma questão uma igual a outra. Tá? Mas no concurso não adianta. Tá? Você querer usar a fórmula e resolver as questões. Isso não vai funcionar. Sim. Juro simples, a taxa é proporcional. No juro composto, eu acho uma taxa equivalente. Certo? Então, como que eu calculo? Eu vou pegar esse valor, 1,1, e elevar a 12. Que jeito que eu vou fazer isso aqui? Ou com calculadora, ou no caso da prova Sesgran Rio, vai ter uma tabela. Isso aqui vai dar isso aqui. A gente já fez. Só que eu tenho que transformar isso aqui em porcentagem. Isso aqui é o quê? 313,84%. Como que você está fazendo essa conta? Veja. Para transformar porcentagem em fração, em decimal, divide por 100. E para transformar número decimal em porcentagem, multiplica por 100. Tenta entender assim, pessoal. Não vai funcionar querer decorar a fórmula, chegar lá e fazer. Não funciona. Tem gente que a vida inteira que eu dei aula, a pessoa teimou em fazer. Eu vou decorar a fórmula e fazer. Não dá certo. Não adianta querer. Não vai funcionar, tá? Você não vai conseguir chegar. Quando eu dou aula, tem muito aluno que fala, professor, passa as fórmulas para a gente aplicar a fórmula. Não se aprende matemática assim. Tem vários alunos aí que são alunos meus há muito tempo e sabem que isso é um jeito que não dá certo.
Se você decorar todas as fórmulas, você vai chegar lá na prova, você não vai conseguir fazer. Tem que tentar entender a ideia. O que eu fiz aqui? Peguei 1,1 elevado a 12, deu aqui lá, 303,84. Mas o que é 313,84? É 100% mais 213,84. Então, essa é a taxa equivalente a 10% ao mês, tá? Eu vou simplificar daqui a pouco para vocês entenderem o que vocês podem fazer para achar a taxa equivalente, tá certo? Eu vou dar um outro exemplo, tá certo? Tá? Um outro exemplo para vocês entenderem. Alguém tem alguma pergunta do que eu fiz aqui? Isso, multiplicar e dividir por 100. Alguém tem alguma pergunta disso daqui? Isso é de verdade, tá, pessoal? Isso aqui não é só na matemática, não. O banco, 10% ao mês, é 213% ao ano, tá? Não é 120% ao ano. Você vai pensar 10% ao mês, 120% ao ano. Então, o pessoal pensa assim, 10% ao mês é igual a 120% ao ano. Isso é no juro simples. No juro simples, que é um juros que não é o juro da prática. Só depois vocês vão entender. Tem caso que usa juros simples, sim. Mas 10% ao mês no juro composto, que é o juro que o banco vai cobrar de você, é 213,84% ao ano. Esse é o juro composto. E esse é o juro de verdade. Tem gente que vem inconformada para mim. O banco está me roubando. Não está roubando. É que você não entendeu que jeito que ele faz a conta. Tá? Eu vou explicar com outro exemplo, Sara. Vou dar um outro exemplo. Ó, qual é a taxa anual equivalente a 2% ao mês? Então, vamos fazer as contas. Bom, 2% ao mês é 100% mais 2%, 102%, 1,02. Pode ir direto para 1,02, tá? Só eu vou multiplicar esse 1,02 12 vezes. Ah, que jeito que eu vou fazer isso na prova da CIES Gran Rio? Eles dão a tabela. Ou tá no próprio exercício, tem concurso que põe no final da prova, tá? Então, 1,02 elevado a 12 vai dar 1,2682. Tá? Tô arredondando aqui. Ora, 1,2682 é o quê? 126,82%. Só que eu tenho que tirar o 100%, né? Que é o meu capital. Então, 26,82% é a taxa anual. Tem que entender por que é feito isso, tá? Não adianta decorar a fórmula. Confia em mim, tá? Os alunos que fazem aula comigo geralmente passam nessas provas. E se dá muito bem. Eu, inclusive, coloquei muitos alunos até em faculdade de medicina. Claro que em concurso é mais complicado, porque a concorrência acaba sendo maior. Não adianta querer decorar a fórmula. Tem que entender, né? Isso aqui você pode decorar como faz, tá? Bom, na prática, vocês vão fazer muito mais fácil do que assim, tá? O que vocês vão fazer na prática? Vocês vão fazer 1,02 elevado a 12, certo? Que vai dar aquilo ali, você vai tirar 1. Por que tirar 1? Que é o 100% que eu estou tirando. Então, na prática, você vai fazer assim, 1,02 elevado a 12, menos 1, você já acha a porcentagem que você quer. Não, tem problema. Você já acha a porcentagem que você quer. Certo? Deu para entender o que eu fiz aqui? Vou fazer um exemplo fazendo uma outra ideia. Ó, qual é a taxa equivalente a 10% ao bimestre? Qual a taxa semestral equivalente a 10% ao bimestre? Olha para você ver, é bem diferente. Aqui é semestral e bimestre,
tá? Então, se decorar a fórmula, não vai dar certo nesse caso aqui. Quantos? Semestral são 6 meses, bimestral é 2. 2 meses e semestral 6 meses. Quantos bimestres tem um semestre? Quantos bimestres tem um semestre? 2 meses cabe quantas vezes em 6 meses? 3, né? Que é 3 bimestres, um semestre. Não é 10%? Então, 10% já posso pôr 1,1 de uma vez. Como que eu calculei 1,1? 100 mais 10, 110. Dividido por 100, 1,1. São 3 bimestres. Então, eu vou fazer 1,1 elevado a 3. E sempre eu vou tirar 1, que é esse 100% que eu estou tirando aqui. Então, essa é a conta para achar a taxa equivalente. 1,1 elevado a 13 dá 1,331, menos 1. Isso equivale a 33,1%. Tá? Então, a taxa semestral equivalente a 10% ao bimestre é 33,1%. Deu para entender como que eu acho taxas equivalentes? Isso, daqui a pouco, vocês vão ver que é a coisa mais complicada que vocês imaginam. Não na conta, a conta é fácil. Mas o banco, tá? O que o banco faz com vocês, vocês têm que entender para não ser passado para trás. Olha, o tanto de gente que chegou aqui e falou para mim, Otávio, eu financiei um carro e o meu carro era 100 mil reais. Eu já paguei 40 mil reais. Agora o banco está me cobrando 110 mil reais, tá certo? Eu vou lá, faço a conta e mostro que tá, certo? Tá certo. E é roubo? Talvez, mas está dentro das regras e dá para fazer as contas, tá? Então, vamos recapitular uma coisa que a gente viu aqui. O que é taxa equivalente e o que é taxa proporcional? Taxa equivalente e o que é taxa proporcional. 10% ao mês, a gente viu ali para cima, que equivale a 213,84% ao ano. Isso é uma taxa equivalente. Por quê? Em juros compostos, 10% ao mês equivale a 213% ao ano. Isso daqui é aplicada nos juros compostos. E essa é a taxa de verdade. Agora, eu posso falar que 10% ao mês é igual a 120% ao ano? No juros simples. Mas tem uma outra situação que eu vou falar daqui a pouco, que é a chamada taxa nominal, tá? Que é uma das coisas que mais pega as pessoas na vida real. Nem tanto nos concursos, mas na vida real ela pega as pessoas. E ela foi criada na Idade Média para enganar as pessoas, tá? Eu já vou falar sobre a taxa aparente ou taxa nominal, tá? Então, deu para entender que 10% ao mês é 203,84 ao ano no juro composto e 120 juros simples? Como que eu calculo? 1,1 elevado a 12 menos 1 e 1,1, aqui não é nem 1,1, aqui eu posso pôr 0,1 vezes 12. Tá? Tem gente que coloca a fórmula 1 mais i elevado a 12 menos 1. Só que você teria que decorar um monte dessas fórmulas, certo? 1 mais i elevado a 12 menos 1. Isso aqui tem uma certa utilidade, vou mostrar aonde, tá? Conseguiram entender o que eu estou falando aqui? Só que não sai ainda da aula não, porque tem uma surpresa daqui a pouco, que é a taxa aparente. Eu vou dar um spoiler. Entenderam a diferença de taxa equivalente e taxa proporcional? Alguém tem alguma pergunta? Pessoal, não cai na armadilha fácil. Tem gente que te dá um caminho fácil, tá? O caminho fácil não funciona, tá?
Você pode simplificar, tem que simplificar. Só que você não pode simplificar perdendo conteúdo. Se você simplifica perdendo conteúdo, você não aprende matemática. Ah, tem que fazer do jeito mais simples? Tem que fazer do jeito mais simples. Acontece que, às vezes, a situação é complicada e não dá para simplificar tanto, tá? Porque você tem que entender o modelo da realidade. Vocês podem até pesquisar na Navalha de Ockham, se tem duas teorias e a mais simples é a que vale. Acontece que a mais simples, ela não pode perder detalhes da realidade, tá? Não dá para usar a fórmula para fazer todos os exercícios, senão eu teria que ter 500 mil fórmulas. Igual, olha aqui, eu podia ter dado uma fórmula para fazer isso aqui, mas olha agora, vou fazer uma pergunta que pode ser que a fórmula não funcione. Eu vou fazer com calculadora, tá? Quanto por cento ao mês? Não, deixa eu pôr exatamente a mesma... Aqui, ó. Qual é a taxa mensal equivalente a 100% ao ano? Vamos por, só para não bagunçar, 80%. Repararam que agora eu tenho a taxa menor e eu quero ir para maior? Perceberam que aqui é o caminho contrário? Até agora eu dei a taxa anual, a mensal eu queria anual. Agora é o contrário, eu já sei anual e não sei a mensal. Então o que eu vou ter que fazer aqui? 1 mais I não é a fórmula, é o valor mais a taxa. Elevado a 12 menos 1, que é o que a gente fez até agora, é 80% ao ano. 80% ao ano é 100% mais 80, 180, que é 1,8, tá? Então, isso é igual a 1,8. Entenderam o que eu fiz aqui, ó? Eu quero saber o número que é elevado a 12 menos 1 dá 1,8, tá? Então, e aqui eu adapto. Se for semestral, eu ponho 6, certo? Ok? Conseguiram entender o que eu fiz? Eu quero saber que número elevado a 12 menos 1 é 1,8. Ou seja, eu quero saber que número elevado a 12 dá 0,8. Geralmente vai ter uma tabela para dizer isso, tá? Que número elevado a 12 é 0,8. Agora, se você quiser fazer na faculdade, você vai ter que tirar a raiz 12 avos de 0,8, tá? Em taxa equivalente, você não usa o logaritmo na maior parte das vezes, tá? Então, 0,8 tirar a raiz 12, né? Não sei que jeito que fala, raiz 12ª. Isso aqui vai dar 0. Peraí que eu fiz alguma coisa errada. Eu me perdi, Otávio, nessa hora que você falou aí. Esse 2,8. menos 1, ele foi para lá somando com 8, não foi não? É 2,8, é. Ah, tá. Eu vi aqui na hora que eu fiz a conta. 2,8. Senão não ia dar certo. Então, isso aqui vai dar 1, obrigado, viu? 1,0896. Então, o que é o I? É aquilo menos 1, que é 0,0896, que é 8,96%. Então, 8,96% ao mês, parece que está errado. Será que 8 vezes 12 dá mais que 80? Não dá? Deixa eu ver, eu acho que eu errei na conta aqui. Só um minutinho, deixa eu ver de novo. Não, pessoal, que era 0,8. Que é 80% ao ano, tá? Era 0,8. Ó, pra você ver, tentar usar a fórmula, até eu me bagunço. Deixa eu explicar de novo, tá? Eu me baguncei aqui. 1,0502,
Então, vai dar 0,0502, então 5,02%. Ih, apertei a tecla errada aqui. Tá. Eu não devia ter colocado menos 1, porque a taxa. Então, eu fiz confusão aqui na hora de montar a conta. 1,8. Então, vai dar 0,052, 5,02%. Tá? Isso daqui é o valor da taxa. Nota que, olha o que eu fiz aqui. Eu tirei menos 1 para achar a taxa de 213, não os 313. Olha aqui, ó. Quando eu fiz o menos 1, eu já acho a taxa direito, tá? Então, esse menos 1, por que o menos 1? Porque eu tiro 100%. Então, aqui estaria errado, porque olha, eu não somei o 100% aqui, então eu não poderia estar tirando aqui, senão eu estou tirando e eu já somei, então não vou tirar de novo, tá? Então, é 1,08. Meio que baguncei. Vamos fazer um outro exemplo para deixar claro, tá? Qual é a taxa semestral equivalente, sem calculadora, tá? A taxa anual de 44%. Será que vai dar certo? Não sei se vai dar sem calculadora, não. 44% ao ano. Vamos lá. Quantos semestres tem um ano? Quantos semestres tem um ano? 2, né? Então, 1 mais I, que é a taxa semestral. Tem autor que põe um IS aqui, tá? Ali colocaria o IM. Tá? IM. Eu vou mostrar que tem fórmula, só que temos que entender por quê, tá? Então, isso daqui, elevado a 2, que são 2 semestres, menos 1 é 44%, 0,44. Certo? Então, 1 mais IS é igual a 144. Essa questão poderia ser colocada na prova, porque dá para tirar a raiz quadrada de 144, que é 1,2, né? Raiz de 144 é 12. Então, aqui é a raiz quadrada, raiz é 2, né? De 1,44, que é 1,2. Então, a taxa é 1,2 menos 1, 0,2, então é 20% ao semestre. Tá? Tem fórmula, tá? Mas é complicado de decorar essas fórmulas, mas elas também funcionam. Ó, 1 mais taxa mensal elevado a 30, não, elevado a... Peraí. Eu quero achar todas as taxas equivalentes à taxa anual. A taxa anual é 1 mais a taxa semestral ao quadrado, que é igual a 1 mais a taxa bimestral elevado a 6, que é igual a 1 mais a taxa mensal elevado a 12, que é igual a 1 mais a taxa diária elevado a 360, tá? O ano você considera 360, certo? Então, você pode usar essa relação aqui, tá? Isso também vai funcionar, certo? Aqui eu podia usar essa relação, ó. 1 mais a taxa semestral ao quadrado é igual a 1 mais a taxa anual. Funcionaria, tá? Agora, você entendendo, você pode deduzir a fórmula na hora. Só que pode cair alguma coisa que não sirva nenhuma dessas fórmulas aqui. Tá? Você quer saber o juro mensal? Ó, pode falar, Jamila. Eu poderia substituir esse elevado ao quadrado por ser 2 semestres pelo 6, como se fosse 6 meses, ou não? Não, porque você ia achar... Pode. Não, se você fizesse assim... Quer ver? Deixa eu te mostrar.
Não daria certo. Você poderia, mas você calcularia mensal, depois tinha que achar semestral. Você tem que fazer duas contas. Entendi. Aí você teria que fazer duas contas, tá? Então, é a mesma fórmula, eu vou usar para todos, só que aí o que vai diferenciar, no caso, vai ser, se for semestral, eu sempre vou elevar ao quadrado. Não. Isso? Se você vai ver quantos semestres tem um ano. Se for, por exemplo, semestre, mês, você vai levar 6, né? Só que se for semestre, mês e mês, semestre, muda. Então, você tem que pensar caso a caso. Deixa eu te mostrar. Ó, eu quero achar 6% ao mês ao semestre. E eu quero achar 50% ao semestre ao mês. Eu não vou fazer as contas, vou só te mostrar. E eu quero fazer 1% ao semestre ao ano. Então, vamos ver caso a caso aqui para você entender. Aqui, o que eu ia fazer? Eu tenho ao mês e eu quero ao semestre. Então, 1,06 mês para semestre é vezes 6. Elevado a 6 menos 1. Certo? Já aqui é do semestre ao ano. Então, eu teria que usar aquela relação. 1 mais I elevado a 6, I mensal, menos 1, é igual a 0,5. Você vê que não adianta ficar decorando fórmula. Cada caso é um caso. E aqui, por isso que precisa entender quando a gente... Eu vejo que muita gente não presta atenção muito na teoria, e na hora do exercício vai tentar entender o professor. Aí fica complicado. Ó. Aqui é 1,01 elevado a 2, menos 1. Então tem que tentar entender caso a caso. Nota que aqui é o contrário. Ó. Aqui o mês que é vezes 6 para dar semestre. Semestre vezes 2. Então, às vezes é o inverso. Então, cada caso você tem que pensar. Então, essa é uma questão que muita gente não consegue fazer matemática. Porque se você pensar matemática como uma receita, ela vai funcionar só de vez em quando. Tá? Entendi. Certo. Na hora que você começa a perceber que para entender matemática precisa saber a teoria e depois o exercício, aí você começa... Tem aluno que nunca fez nenhum exercício e consegue resolver um problema. Agora, quem só resolve o exercício sem olhar a teoria, às vezes não consegue resolver um tanto. Tá. Eu sei que é complicado, só que a gente vai rever isso aqui muitas vezes, tá? Prometo, eu vou fazer uma aula de revisão quinta-feira. Quinta-feira eu vou revisar tudo que eu falei desde o começo, tá? Então, quinta-feira eu vou começar desde o começo, vou falar tudo de novo, bem devagarzinho, é uma revisão. A cada 15 dias eu vou fazer uma revisão completa, tá? E com exercícios da CES Gran Rio. Isso vale também para a parte de estatística. Então, veja, eu quero explicar uma outra coisa aqui, tá? Vamos voltar para cá. Dá uma olhada aqui. Vou até apagar um pedaço para ficar mais fácil de explicar. Agora, presta atenção que acho que é o momento mais importante da aula para a tua vida prática, tá? Isso é aplicação na vida prática. É correto falar que 213,84% ao ano é igual a 120% ao ano? É correto falar que 213... Leiliane, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. É correto falar que 213 é igual a 120? Lógico que não, né? Parece absurdo dizer que 213,84% ao ano é igual a 120. Porém, você, quando assina um contrato no banco, pode estar assinando 120% ao ano e vai pagar 213% ao ano e está dentro da lei e o banco faz isso, porque eu já vi isso na prática e, aliás, o banco não só faz isso, o banco sempre faz isso. O que vai estar escrito no teu contrato? Taxa de 120% ao ano com capitalização mensal. Presta atenção, toda vez que falar a palavra capitalização ou der a entender que a taxa é anual e a capitalização é num período diferente, essa taxa de 120% é uma taxa falsa, que eles chamam de taxa nominal
ou taxa aparente. Isso não é brincadeira, isso é usado na prática. Então, quando o banco escreve que a taxa é de 120% ao ano com capitalização mensal, isso significa que você vai pagar quase o dobro do que você está assinando, que é 213,84% ao ano, tá? Presta atenção. Você tem uma taxa falsa, que é chamada de taxa aparente ou taxa nominal, quando o período da taxa não corresponde ao período de capitalização. Entenderam isso aqui? Isso aqui são diferentes, tá? Isso aqui são diferentes. Quando isso acontece, eu chamo a taxa de 120%, que é proporcional e é no juro composto, de taxa nominal ou taxa aparente, que é uma taxa falsa, tá? É uma taxa falsa. Isso é o que eles mais pedem em concurso. Eles põem uma taxa falsa. Enquanto essa taxa aqui, de 120%, ela leva o nome de taxa efetiva. Nossa Senhora, eu queria mudar de cor, não mudei. Essa taxa aqui, cor de vermelho, essa taxa aqui é chamada de taxa efetiva. Certo? Entenderam conceitualmente o que é taxa nominal? Taxa nominal é a taxa onde que o regime de capitalização é diferente do regime que está indicado na taxa. Essa taxa é sempre falsa e é chamada taxa nominal ou aparente. A taxa que ela corresponde, na realidade, é a taxa efetiva. Eu vou mostrar daqui a pouco um exercício para vocês entenderem isso. Certo? Então, vamos lá. Em geral, eles põem na prática, mas vamos escrever um negócio teórico aqui. Olha a pergunta. Pode falar, Eliane. Só uma dúvida. Pelo MIT, ele tem geralmente limite de 1 hora, assim, ou ele ia gerar outro link? Não, o meu não tem. Ah, meu não tem não? Não. Ah, sim, tá bom. Era só dúvida. Obrigada. Não, porque o meu não é institucional, não é o gratuito. No gratuito não tem mesmo. Ó, qual é a taxa efetiva, ou seja, a taxa real, nossa, que horrível minha letra, equivalente à taxa de 120%, não, 120 já pus, de 60% ao ano, a é ao ano, tá? Com capitalização mensal. Vou te contar que é por causa disso aqui que inventaram os logaritmos, tá? Os logaritmos foram inventados com base nessa ideia que foi criada na Idade Média para tapear as pessoas, e existe até hoje, tá? É permitido pela lei em qualquer país do mundo, tá? Diz que a regra de ouro da matemática da matemática financeira, quem tem o ouro faz a regra, tá? Então, essa é a verdade. Eu quero saber qual a taxa equivalente, a taxa efetiva equivalente à taxa de 60% ao ano com capitalização mensal. Se está ao ano e a capitalização é diferente, tá? Significa que eu preciso transformar essa taxa em mensal e depois calcular a taxa equivalente anual. Então, o primeiro passo que eu vou fazer é achar uma taxa proporcional mensal, que é igual do juro simples. 60% dividido por 12 é 5% ao mês. Essa é uma taxa real, tá? Essa é uma taxa real. 60% ao ano é 5% ao mês. Isso é real, tá? Aí, eu preciso achar a taxa equivalente. Fazendo 1,05 elevado a 12 e tirando 1. Aí tem que fazer na calculadora, tá?
Isso aqui é muito importante para a vida real. Tá? Então, isso aqui vai dar 0,7959. Então, a taxa equivalente é de 79,59%. Tá? Certo? Olha, eu tive uma ótima professora de matemática financeira no técnico em contabilidade. E ela não explicava do jeito que precisa entender isso aqui, tá? Porque isso aqui é muito complicado. Tem alguns livros que são bons para você entender isso, e nenhum deles é nesses apostilas de concurso. Olha, eu estou olhando os apostilas de concurso, tem uns links que eles se disponibilizam de graça. É horrível. Você não consegue passar no concurso estudando para aquela apostila. E matemática, não. Então, a pessoa que está estudando aquilo lá, ela está perdendo o tempo dela, porque é horrível. Entendeu? Mas, assim, é muito ruim. Eu estou falando que o meu material é bom? Não, eu não tenho nenhum material. Estou escrevendo aqui para dar aula para vocês. Eu quero fazer um exercício de concurso para vocês verem como que é. Tá, vamos pegar um aqui. Vocês vão ver que jeito que é na prática, tá? Você vai lá fazer a prova. Tá. Olha aqui. Essa é uma questão, tá? Olha a questão aqui. É da Cesar Gran Rio, tá? Podia ser do Banco do Brasil. Não, ali não passa somando, não, Jamile. Que aquilo lá é o direto, não é o contrário. Tá? Depois eu volto lá, se preciso. Ó, utilize a tabela, se necessário, para resolver a questão. Tá? Então, um capital é aplicado à taxa composta de 3% ao bimestre durante 10 meses. Tá? Ao final do prazo, os juros gerados são reaplicados por um ano à taxa nominal. Ó, presta atenção. A taxa nominal de 1,2% ao ano com capitalização trimestral. Está falando que a taxa é nominal. Não precisava falar, porque, olha, o tempo é diferente da capitalização. Se o tempo da taxa for diferente da capitalização, é a taxa nominal, ou seja, é uma taxa falsa, resultando no montante disso daqui. Quer saber o valor do capital aplicado, tá certo? Essa é um pouquinho mais complicada, mas vocês tentam entender as ideias principais dela, tá? Então, vamos lá. Eu tenho duas coisas. Eu pego um capital, eu aplico esse capital a uma taxa de 3% ao bimestre durante 10 meses. Certo? Eu aplico no final do prazo, no final, que eu tenho capital 1, tá? No final desse prazo, eu reaplico de novo. Só que o capital 2 é os juros do capital 1. São aplicados por um ano a uma taxa nominal. Tempo 2 é um ano. A uma taxa nominal de 12% ao ano com capitalização trimestral. Certo? Eu quero saber qual é o capital aplicado, foi dado o montante. Tá? Foi dado o montante. Foi dado o montante, que é 2.420,18. É uma questão difícil, tá? Não é uma questão para ser a primeira, mas eu acho que vocês vão conseguir tentar entender as ideias centrais. Certo? Quem não veio à aula passada, o montante é calculado assim, capital 1 mais I elevado a T. Tá? Depois assistam um vídeo da outra aula, para entender por que dessa fórmula. Quinta-feira eu vou fazer uma revisão. Então, vamos lá. Então, vamos calcular essa primeira situação. Eu apliquei um capital a uma taxa de 3% ao bimestre, então 1 mais I é 1 mais o 0,03. Ou seja, 1,03. Por 10 meses. 10 meses eu tenho que passar para bimestre. 10 meses são quantos bimestres, galera? 10 meses são quantos bimestres?
Cada bimestre, 2 meses. 5. Então, 1,03 elevado a 5. Esse é o meu montante. Bom, 1,03 elevado a 5 está aqui, ó. E esse valor aqui. Então, isso aqui vai dar 1,1539C. Ok? Entenderam a primeira etapa? É difícil porque precisa saber uns conceitos de matemática básica aqui. Aqui eu calculei o montante, só que eu vou reaplicar. Essa aqui é a primeira aplicação. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou reaplicar os juros. Tá? Isso aqui é o montante 1, que é o capital 1. Eu vou reaplicar os juros. Se isso daqui é o montante, os juros é só tirar 1. Os juros aqui é de 0,1593. É só tirar uma vez o capital. Talvez essa etapa aqui seja complicada, tá? Porque esse daqui é o montante. E eu estou reaplicando os juros. Em geral, eu não reaplico os juros. Eu reaplico o próprio montante. Então, aqui eu tenho que tirar uma vez o capital. E aqui eu cheguei nos juros. Então, eu vou aplicar agora. Preciso entender isso aqui. Tenta entender o resto, que essa primeira parte é menos importante que a segunda. Na segunda parte, eu vou gerar um montante disso daqui, 2.420,18, aplicando este capital, 0,15393, a uma taxa nominal de 12% ao ano com capitalização trimestral. O que é 12% ao ano com capitalização trimestral? Quantos trimestres tem um ano? Quantos trimestres tem um ano? 3 não, 4, né? Porque é 3 meses. 1, 2, 3, 4. Então, 12% ao ano, capitalização trimestral, é 12 dividido por 4, 3% ao trimestre. Então, 3% ao trimestre. Então, 1,03 de novo. Quantos trimestres tem um ano? 4 trimestres. Então, 1,03 elevado a 4. Tá? Então, usei a taxa falsa aqui, tá certo? Ah, eu não estou entendendo, eu estou achando muito difícil. Você tem que ir acostumando com matemática básica, tá? Ele coloca no Google lá na Não, mas eu estou ocupado. Então, o que eu vou fazer aqui? 1,03 elevado a 4 tá aqui, ó. 1, aquilo ali. Certo? O que me dá raiva é que eu vou ter que multiplicar isso aqui por esse numerão e depois dividir isso aqui pelo resultado. Certo? Mas chegando aqui é o que importa. Aí é complicado que eu vou ter que multiplicar esse por esse. Então, o capital é 2.420,18 dividido por isso daqui. Não foi um exemplo bom, tá? Porque é um exemplo mais difícil. Então, mas é uma questão de concurso. Vocês vão notar que se você decorar só a fórmula e não ideias, você não faz, tá? Agora, pode procurar nessas apostilas que eles vendem por aí, é tudo um 7-1. É gente querendo ganhar dinheiro na base da inocência das pessoas. As pessoas compram a apostila e não conseguem fazer nada. E aí ela vai ficando frustrada. Ah, eu nunca vou aprender. Vai aprender sim. Só que tem que estudar do jeito certo. Tentando entender as ideias, não fazendo aquelas decorebas. Aí fiz isso aqui na calculadora, deu 12.105. Que não tem ali, né? Provavelmente digitei alguma coisa errada. O processo é esse mesmo. Vou fazer de novo. 2.420,18 dividido por... Como é que a pessoa faz essa mão na prova? Você vai ter que exercitar fazendo a mão.
Não deu certo. Não sei por quê. Eu copiei os valores certos. 1,5393, 0,5... 1,1255. Não tá dando certo, não tá dando nenhuma resposta. Mas as contas são todas certas. Não, eu provavelmente alguma conta errada, que eu copiei o enunciado errado, porque eu estou olhando aqui, tá tudo certo. Maiara, põe no grupo de erro para eu achar o que eu fiz de errado aqui, ou se eu copiei errado. Muito provavelmente eu copiei alguma coisa errada disso daqui. 3% ao bimestre durante 10 meses é 5 meses, então tá certo aquilo ali. Um ano são 4 trimestres, então é 4, também tá certo. E eu copiei os valores certos? Não copiei. Aqui, olha para você ver por que tá errado. Aqui tem um, ó. Tem um. Olha ali. Olha aqui. Aqui é 1,1255. Eu não pus esse 1 aqui. Nunca ia dar certo, tá? Nunca ia dar certo. Se vocês perceber, não precisa, Maiara, achei o erro. Eu não tinha copiado o número 1, agora deu certo. Agora deu 13,498,53. Certo? Eu copiei errado. Agora, eu vou contar um negócio para vocês. Tem uma parte da matemática, que não sei se vocês já estudaram, que é matrizes e sistemas lineares. Na hora que você vai fazer sistema linear, você se perde no meio das contas e é muito fácil errar. Aqui, na verdade, eu copiei errado, mas lá, 500 mil contas para fazer. Certo? Agora deu certo. Otávio, deu 498 e aqui é 497. Por quê? Por causa das aproximações, tá? Agora, você vai ter que fazer essa conta aqui na prova. 2.420,18 dividido por isso daqui. Se você não souber fazer divisão, você pode pegar cada uma das alternativas e multiplicar por esses números aqui para ver se vai dar, tá? Então, isso aí é um negócio que é bem complicado. Peraí, vamos fazer uma de escriturário do Banco do Brasil? Vamos ver se está fácil. Às vezes está bem mais fácil, tá? Tem questões fáceis também. Olha aqui. Não é de taxa aparente, olha aqui. Escriturário do Banco do Brasil 2010 Sesgran-Rio. Isso é um padrão, é uma prova anterior. Então, uma empresa oferece aos clientes desconto por 10% de pagamento no ato da compra ou desconto de 5% para pagamento um mês após a compra. Para que as opções sejam diferentes, qual é a taxa de juros mensal? Essa questão nem é dessa matéria, tá? Essa questão é uma questão de porcentagem, certo? Mas vamos fazer porque eu achei interessante aqui. Então, veja, você tem duas opções. A primeira opção é hoje você ter desconto de 10%. A segunda opção é daqui a um mês você ter 5% de desconto. O dinheiro tem valor no tempo. Então, eu quero saber, hoje 10% de desconto e amanhã 5% de desconto, quanto que foi os juros aplicado aqui? Ou seja, se eu deixasse o dinheiro na poupança, quanto que ia economizar? Tem que pensar uma coisa mais ou menos assim para entender esse problema. Então, veja. Você pode colocar um valor, tá? Então, vamos supor que você vai pagar R$100. Não precisa, mas vamos supor. E sempre é bom por R$100, porque porcentagem envolve 100. R$100, se eu der um desconto de 10%, é quanto?
R$100, 10% é quanto? 90. E R$100, 5% é quanto? Não, 90 mesmo. Podia ser 0,9, mas eu pus os R$100 aqui. E 5% de 100 é 5, né? Então é 95. Então é só calcular quantos por cento aumentou de 90 para 95. Só isso. Tá? Aí é só calcular a porcentagem. Pode fazer por regra de 3, certo? Você pode fazer por regra de 3. Ou você pode usar a seguinte fórmula. Aumento percentual, você calcula assim. Valor novo menos valor velho sobre valor velho. Isso aqui nem é de taxa, tá? É de porcentagem lá do ensino fundamental. É só você ver quantos por cento aumentou. Usando essa ideia novo menos velho sobre velho, funciona. 95 menos 90 sobre 90. Qualquer aumento percentual, você quer saber quanto que aumentou o salário mínimo? Salário novo menos salário velho sobre salário velho. Aí divide 95 menos 90 dá 5. 5 dividido por 90, 5 por 90 vai dar 0,05555. Então é 5,6%, né? Certo? Essa não era... Era só ver. Ah, Otávio, eu não entendi essa última parte. Você consegue fazer de outra forma? Sim. Regra de 3. 90 é 100%. 95, que é o aumento, é X. Esse 5 é os juros, né? Os juros aqui é 5. Então, faz a regra de 3 aqui. 90x é igual a 500. X é igual a 500 sobre 90, também dá 5,6. Certo? Então, nem era uma questão de... Para você ver, para você analisar na vida real, será que compensa eu ganhar um desconto de 10% hoje ou 5% daqui a um mês? Será que compensa? Só analisar. Se a taxa de inflação for menor que 5,6, não compensa esperar um mês. Compensa pegar agora. Você está pagando 5,6% de juros. Tá certo? Isso caiu no concurso do Banco do Brasil. Tá? Alguém tem alguma pergunta para fazer a respeito dessa questão? Ah, Otávio, dá para usar a fórmula? Então, jeito. Se quiser, dá para usar montante igual a capital, vezes 1 mais I elevado a T, funciona também. Não é prático. Perguntas? Então, passaremos para frente. Ah, essa é boa. Essa é boa porque vai cair exatamente... Olha, Banco do Brasil, 2012. Banco do Brasil, 2012, Sesgran Rio escriturário. Muda só o ano. Ó, importantíssimo para vocês que vão fazer a prova. Engraçado que o pessoal compra essas apostilas e eles não põem questão nem na Sesgran Rio e nem recente. Olha lá, 2012 é muito velho. Mas que quase não teve concurso nos últimos anos. Eu acho que a última questão do escriturário do Banco do Brasil, que foi pela Sesgran Rio, foi em 2014, não foi? Acho que depois de 2014 não foi mais o Sesgran Rio. Tá? Então, o investimento rende a taxa nominal de 12% ao ano com capitalização trimestral. Olha aqui. A taxa é falsa, tá? 12% ao ano, capitalização trimestral. Taxa nominal. Olha para você, igualzinho eu acabei de explicar. Eu quero saber a taxa efetiva. Foi dada a taxa nominal, eu quero saber a taxa efetiva. Então, veja, 12% ao ano com capitalização trimestral equivale a 12 dividido por 4, né, que é trimestral, equivale a 3% ao trimestre. Concorda comigo? Concorda?
Não, deixa eu explicar, Sara. O Banco do Brasil não elabora concurso, né? Banco do Brasil é um banco, né? Quem elabora concurso são empresas de concurso ou universidades. É normal uma universidade elaborar o seu próprio concurso, mas o banco não tem um professor de matemática, um de português, um de inglês para elaborar as provas. Então, quem faz os concursos públicos são as bancas. Então, quem faz as bancas é quem elabora as provas. E quem elabora as provas chama banca, tá? A Sesgran Rio é uma das bancas mais renomadas do país. Tem uma chamada CESP, que hoje chama Sebrasp, tem a VUNESP, tem outras. As bancas é quem elabora a prova, quem cria as questões, tá? Então, fala, Leilane. Foi sem querer, Leilane? Bom. Não, era então... só de 12% ao ano. Sempre que for falar ao ano, se vier, por exemplo, bimestral, trimestral, seria a cada 3 meses. Se for bimestral, seria 2, né? Não seria ao ano, não seria 1, não. Ao ano, um ano é um ano, né? Mas assim, ao trimestre seria, se fosse ao ano com capitalização anual, aí seria a taxa efetiva, tá? Então, 12% ao ano capitalização trimestral, olha, quando aqui é ano e aqui é trimestre, tá diferente, certo? E quando isso aqui é diferente, essa é uma taxa falsa. Esse 12% é uma taxa aparente. O que está perguntando? Quer saber a taxa efetiva. Então, a taxa efetiva é o seguinte, deixa eu escrever de outra cor para explicar melhor o que é taxa aparente e taxa efetiva. A taxa efetiva é uma taxa real, ela é de verdade. E a taxa nominal é uma taxa falsa que é proporcional. E ela é aplicada na realidade, tá? A lei autoriza tudo certinho. Então, quando que é uma taxa falsa? Quando é diferente. Ela é ao ano e a capitalização é trimestral. Então, 12% ao ano equivale a 3% ao trimestre. Porque eu divido 12 por 4, né? São 4 trimestres. Então, dividir por 4, 3% ao trimestre. Agora, eu tenho que achar 3% ao trimestre, eu tenho que passar para ano, usando taxa equivalente. Então, qual que é a taxa equivalente aqui? Tá? 1,03 elevado a 4 menos 1. Que eu estava fazendo desde o começo. Tá? 1,03, lembra? 100% mais 3, 103. Elevado a 4, porque um ano tem 4 trimestres, e menos 1. Aquilo que eu fiz lá no comecinho da aula. Aí isso aqui tem que calcular, 1,03 elevado a 4. Na prova, você pode fazer. Vamos fazer. 1,03 vezes 1,03. Vai dar 301. Não, 9. Eu errando nas contas. 000. Então, vai dar 90601. Aí eu vou pegar esse número e multiplicar por ele mesmo. 9 vezes 9 é 81. 9 vezes 6, 54. 9. Aí, 0. Não vou fazer, não. Vocês entenderam que dá para fazer à mão. Então, vamos fazer. 1,03 elevado a 4. Vai dar 1,1255. Certo? Menos 1. 0,1255, que é 12,55% ao ano. Então, a taxa falsa de 12% ao ano com capitalização trimestral é a taxa verdadeira de 12,55%. Certo? Entenderam o que eu estou explicando aqui? Essa questão aqui é aquele basicão que eu fiz a teoria desde o começo da aula. É uma questão muito boa essa aqui. É uma questão direta. Tá?
Alguma dúvida dessa questão? Professor, no caso, se eu não converter, o meu cálculo seria diferente ou eu iria errar a questão se eu não converter esses 12% ao trimestre? Não tem outro jeito, porque toda vez que você fala em taxa nominal, se ela está o ano e a capitalização é trimestral, você vai ter que converter ela na capitalização trimestral para fazer qualquer tipo de conta. Todos, sem exceção de nenhuma situação. Porque a taxa nominal é uma taxa falsa, é uma taxa proporcional. Então, você sempre vai converter exatamente para o tempo de capitalização. Às vezes, você tem que multiplicar, né? É muito raro, porque o banco Isso. não é... Se fosse 1% ao mês com capitalização anual, não compensa para o banco, mas você iria multiplicar, né? Isso eu então, nunca vi. Toda vez que a questão falar que é taxa nominal, que é a taxa falsa, que é capitalização, eu tenho sempre que converter. Sim, às vezes não vai falar que é a taxa nominal. Se tiver uma taxa escrito ao ano e a capitalização for um tempo diferente desse, você precisa converter para o período de capitalização. Não precisa estar escrito nominal. 5% ao ano com capitalização semestral. Tem que converter, certo? Sempre vai ter que converter, porque senão você não consegue fazer o resto das contas. Mesmo que não peça taxa efetiva. Tá? Vamos ver se tem um outro exercício aqui que a gente faz. Espera aí. Isso aqui já é da CESP, Sara. CESP é uma outra banca. Hoje chama Sebrasp. Mas é a empresa que mudou de nome. Vamos fazer um outro aqui. Aqui. Técnico bancário novo da Caixa Econômica Federal de Sesgan Rio. É a mesma coisa. Técnico bancário novo é o escriturário da Caixa. Nas operações de empréstimo, uma financeira cobra uma taxa efetiva de juros no regime de capitalização composta de 10% ao ano. Isso é a taxa verdadeira, taxa efetiva. Isso equivale a cobrar juros com taxa anual e capitalização semestral de... Então, aqui não é de taxa aparente, tá? Aqui a taxa toda real. Aqui é só taxa equivalente. Eu quero saber, 10% ao ano equivale a... Não, é taxa aparente sim, ó. Juros com taxa anual, capitalização semestral. Então, vamos lá. 10,25% ao ano, eu preciso primeiro achar a taxa equivalente semestral. Vou pôr AS, é o semestre. Tá? Para fazer isso, eu tenho que fazer... Eu vou pôr de outra cor. Eu tenho que fazer 1,1025, tá? Peraí. Não. Quantos semestres tem um ano? É 2, né? Concorda? Então, 1 vezes a taxa semestral elevado ao quadrado menos 1 é essa taxa aqui. 0,1025. Tá? Então, 1 mais a taxa semestral ao quadrado menos 1 é aquilo lá. Cada autor faz de um jeito essa conta aqui, então vocês vão achar muito variado. Então, 1, semestre ao quadrado é igual a isso aqui. Bom, toda vez que está elevado ao quadrado, eu preciso tirar a raiz quadrada. Então, eu preciso tirar a raiz quadrada disso daqui, que é uma coisa trabalhosa na prova. Tirar a raiz quadrada, mas vou fazer na calculadora, para a gente não se perder nas contas. Eu acho que contas vocês conseguem aprender muito fácil. Essa raiz quadrada aqui vai dar 1,05. Então, a taxa semestral é de 0,05, que é 5%. Eu passei 1 subtraindo, certo? Então, a taxa equivalente, aqui eu achei uma taxa equivalente, a taxa equivalente a 10,25% ao ano é 5% ao semestre, certo? Ok? Essa é uma taxa real, certo? Essa aqui é uma taxa real, é uma taxa verdadeira, é uma taxa efetiva.
Tanto que ali fala em taxa efetiva, que é uma taxa real. Aqui, ô Jamile, não fala taxa nominal, mas é a taxa nominal. Por quê? É anual e capitalização semestral. É o regime diferente. Então, taxa anual e capitalização semestral é uma taxa nominal. Ou seja, falsa, uma taxa aparente. Então, veja. Eu achei a taxa efetiva, 5% semestre. Agora, a taxa falsa é proporcional. A taxa nominal é de 5 vezes 2. 10% ao ano com capitalização semestral. Ali, a resposta é 10. Certo? Aqui eu dei a taxa efetiva e queria a taxa falsa. Então, a taxa verdadeira, 10,25. Qual é a taxa falsa? Primeiro eu transformei 10,25 em semestre. É 5%. Então, 10,25% ao ano é a mesma coisa que 10% ao ano com capitalização semestral. Não tem a palavra taxa nominal, mas está falando da palavra taxa nominal. Tá? O mais importante disso tudo, pessoal, é que isso é de verdade. Tá? Não é um negócio só da matemática, é um negócio da realidade, é assim. Deixa eu ver se tem mais um. Quinta-feira eu vou fazer uma revisão. Ah, olha aqui, ó. 10% ao ano equivale a cobrar juros com a taxa anual de capitalização semestral 10. É a mesma. Olha para você ver, a mesma questão em 2013. Só falta ser 2013 e eu vou passar vergonha. Eu copiei. Duas questões igual. Olha aqui de novo, ó. A taxa efetiva anual de 50%, taxa efetiva é uma taxa real. No sistema de juros compostos, equivale a uma taxa nominal, é uma taxa falsa. De 1% ao semestre, capitalizada bimestralmente. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou transformar 1,5, que é a taxa anual, em bimestre, não ao contrário. 1 mais a taxa bimestral elevado a 6 menos 1 é 50. Eu vou achar a taxa bimestral. Achei. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou achar o semestre. Então, eu vou pegar isso aqui e multiplicar por 3. E pronto. Entenderam o que eu fiz? Eu vou achar a bimestral, depois vou pegar a bimestral, multiplicar por 3 para achar a taxa falsa. Certo? Vocês estão vendo que esse tipo de exercício tem demais nas provas. E tem aplicando no juro composto. Tá? Vai ter problema de juro composto que vai ser com taxa nominal. Então, você vai ter que converter a taxa para fazer o cálculo do juro composto. Então, não é só assim, tá? Então, você vai precisar calcular. Olha aqui, de novo, ó. Taxa efetiva, taxa nominal. Ó, olha o tanto. Taxa efetiva, 40% ao quadrimestre, capitalizado bimestralmente. Olha o tanto que tem. Então, vocês têm que levar isso muito a sério, tá? Porque cai muita questão disso na prova. Dá uma olhada nessas apostilas que eles vendem lá, vocês pagam R$300 numa porcaria de uma apostila, tá? Olha aqui, ó. Ah, Otávio, eu posso aplicar a fórmula? Aplica a fórmula, você erra. Porque aqui, vai ter que aplicar a fórmula, mas tem que entender. Aplicando R$5.000 a juros compostos, a taxa de 24% ao ano com capitalização bimestral, ao fim de 4 meses. Tá vendo? Na hora de aplicar na fórmula, eu preciso transformar isso aqui em bimestre. 24% ao ano em bimestre é 4% ao bimestre. E 4 meses é 2 bimestres. E aí, na fórmula, eu vou ter que colocar 5.000, 1,04 e 2. Nenhum outro número que você colocasse aqui ia dar certo. Não tem jeito. Você é obrigado
a converter tudo ao bimestre, porque a capitalização é bimestral. Nos juros compostos, é obrigado a usar a fórmula no tempo da capitalização. A fórmula só funciona no tempo da capitalização. Se você passar tudo para mês, você vai, só se você achar a taxa efetiva correspondente a 4% do bimestre. Se você passar tudo por mês aqui, você vai errar. E, para surpresa de vocês, a resposta errada vai ser uma das alternativas. Você vai fazer um monte de conta e vai errar e vai responder. Então, a fórmula só funciona no tempo da capitalização. Se a capitalização está bimestral, a taxa tem que ser ao bimestre e o tempo tem que ser em bimestres. Tá certo? Então, isso aqui é o quê? Taxa nominal, que é taxa falsa, aplicada a um problema de juro composto. Se não fosse taxa nominal, fosse taxa efetiva, eu tinha que calcular a taxa equivalente primeiro, para depois transformar. Tá certo? E, a banca Sesgran Rio. Tá? Alguma pergunta, comentário, observação? Pessoal, eu criei um grupo de WhatsApp. Se alguém não está lá ainda, por favor, entre no grupo, tá? A nossa próxima aula vai ser quinta-feira. Quinta-feira eu vou fazer uma revisão de tudo que eu falei até agora, tá? Se alguém não se identificou, por favor, se identifique no site, tá? E eu preciso que vocês... Não, preciso que vocês não. Eu vou dar agora a aula de estatística, que é para um outro cargo, tá? O cargo que eu vou dar agora é o cargo de agente, escriturário também, agente de tecnologia, tá? Talvez valha a pena, porque em outros concursos pode cair estatística na prova de vocês. Então, a aula vai ser daqui a 5 minutos, vou fazer uma pausinha de 5 minutos, tá? Preciso salvar o chat, copiar e colar o negócio aqui, tá? Se alguém tiver dúvida, me manda no privado. E vou postar no YouTube, tá? As aulas, já postei, né? Menos a de hoje. Maiara, você tem o link do grupo de WhatsApp, ou o Gabriel, ou a Paula? A Paula tá aí? O Zé, eu preciso pôr o Zé Thiago no de ADM. Não tá as aulas no YouTube ainda, Mariana. Eu vou postar. Eu não consegui postar ainda. Aliás, eu postei. É porque quando eu falei que eu postei, eu mandei pro YouTube, mas eu preciso editar, tá? Maiara, você tá aí? Você consegue mandar o link? Ah, Paula está aí, que bom. Pessoal, esse é o grupo aí, pode entrar, tá bom? Ah, a Natália também tinha chat. Obrigado. Então eu vou só interromper e voltar a gravação. Eu só vou no banheiro, na cozinha, e já volto para